Bom dia, irmãos. Vamos ler um texto da Escritura, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, e os versos 10 e 11. Nós não vamos tratar de uma exposição do texto, desse texto que está sendo lido, que será lido. Nós faremos uma abordagem mais temática hoje pela manhã, mas leremos esse texto porque ele representa o tipo de relação que estava na mente dos puritanos quando eles estavam envolvidos com o trabalho de evangelização. Então, nós vamos ler esse texto da palavra sagrada, Isaías capítulo 55, versos de número 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém. Como oração nunca é demais, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós queremos louvar ao Teu nome, Senhor, e Te bendizer pelo privilégio de estarmos aqui. E queremos pedir sobre nós a Tua graça nessa manhã, para o tema que vamos tratar. Ó Deus, Tu conheces as nossas necessidades, as nossas angústias e perturbações. Sabes os desafios que estão postos diante de nós em nosso ministério. E Tu tens cuidado de uma maneira tão bela da Tua igreja. Ó Senhor, nos ensina nessa manhã. Fala comigo, com os meus irmãos. Nos ensina como Tu queres que façamos e o que Tu queres que sejamos, para que Tu recebas toda a honra e toda a glória através da nossa vida e do nosso serviço. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou muito grato poder estar hoje aqui, e especialmente pela oportunidade de falar a vocês sobre um tema tão importante e necessário como o que nós vamos tratar hoje aqui pela manhã. Como todos vocês sabem, o nosso tema é o púlpito como instrumento de evangelização na teologia e na prática puritana. E sabemos que o púlpito sempre foi visto como um instrumento de evangelização na prática puritana. Eles consideravam em absoluto essa promessa aqui do texto de Isaías, capítulo de número 55. Para o puritanismo, todo sermão fiel tinha 2 ministros pregando. Um ministro externo, que falava aos ouvidos, o próprio pregador, e o ministro interno, o Espírito Santo, que é de fato quem comunica a coisa pregada ao coração dos ouvintes, que é Cristo. O conceito e a prática de evangelização puritana, em muito, evidentemente, como nós vamos observar ao longo desse simpósio, difere do que presenciamos hoje na evangelização moderna. Para esses antigos ganhadores de alma, todo o crente ele deve dar testemunho da sua fé. Mas os ministros da palavra, eles eram alvos diretos de uma grande intimação para proclamar o evangelho. E eles obedeciam essa intimação do seu púlpito, que é o que nós vamos nos concentrar nessa manhã. Não é que só eles evangelizassem a partir do púlpito, mas esse é a ênfase que o meu tema exige que eu aborde nessa manhã aqui com vocês. Então, por que os puritanos davam tanta ênfase ao púlpito no trabalho de evangelização? Bom, o Dr. William Ames, ministro congregacional, em sua famosa obra A Medula da Teologia, infelizmente a gente não tem uma tradução ainda para o português, mas temos essa obra editada em espanhol pela Amazon. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ler essa obra vão se deliciar com o conteúdo. Então, ele diz nessa obra que a pregação ela é a determinação da parte de Deus santificada para gerar fé, abrir o entendimento,
atrair a vontade e as afeições a Cristo. E acaso não foi exatamente isso que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou em suas cartas? Lembrem-se que em Romanos capítulo 10 e o verso de número 17, ele disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Lá em Coríntios, na primeira epístola, capítulo 1 e o verso 21, ele disse que aprove a Deus salvar os que creem, como? Pela loucura da pregação. A pregação, portanto, é o instrumento usado por Deus tanto para gerar fé no pecador, como também um mecanismo usado pelo Senhor para salvá-lo, para alcançá-lo. E de posse dessa compreensão, eles então realizavam com todo esmero e fidelidade a sua obra de evangelização a partir do púlpito. J. Packer, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que os praticantes do evangelismo puritano eram pastores com audiências cativas. Para aqueles pastores, diz Packer, a evangelização daqueles que se assentavam regularmente nos bancos era uma parte importante de sua tarefa de edificar Cristo em toda a congregação. E com isso em mente, então, nós vamos observar certas coisas, vamos procurar compreender nessa manhã algumas coisas. Primeiro, nós vamos tentar compreender o que é que nós estamos querendo dizer quando falamos de evangelização puritana. Em segundo lugar, nós vamos tentar observar o caráter experimental da evangelização puritana. Em terceiro lugar, eu quero abordar com vocês como é que o púlpito puritano oferecia esse tipo de evangelização. E, por fim, nós vamos concluir com algumas aplicações práticas para a nossa instrução. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queremos dizer quando falamos evangelização puritana? Primeiro, queremos dizer que o púlpito puritano, ele era praticante de uma evangelização radicalmente centrada nas Escrituras. E essa é a primeira coisa que tem que estar em nossa mente. Nós sabemos que o puritanismo foi, em sua essência, um movimento cujo foco, a precisão e a raiz estavam nas Escrituras Sagradas. Seu caráter sempre foi inquestionavelmente escriturístico. Isso porque a maior ambição do puritanismo era que a Bíblia, e apenas ela, governasse em tudo o seu culto, a sua vida, a sua doutrina e tudo mais. Nesse ambiente e perspectiva, o ofício da pregação do Evangelho, evidentemente, não constituía uma exceção. Aqui, o trabalho do ministro em seu púlpito também seria testado por essa regra. Seu ministério não seria, evidentemente, avaliado pelo tamanho de sua congregação, mas pelo grau de compromisso que ele mantivesse para com a palavra de Deus. Como bem disse um puritano congregacional, William Goodall, ele diz o seguinte: Deus nunca impôs sobre ti o converterdes aqueles que ele te envia. Veja, não, o teu dever é proclamar o Evangelho. Deus não julga o trabalho dos seus servos por meio do sucesso dos seus labores, mas por sua fidelidade em entregar a mensagem dele. E foi John Owen quem exortou os ministros de sua época, lembrando-os que o principal e primordial dever de um pastor é alimentar o seu rebanho com a diligente pregação da palavra de Deus. A diligente pregação das Escrituras tinha que ser enfatizada porque os puritanos criam que a fiel pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Os puritanos entendiam que não bastava apenas nós termos a Bíblia em nossos sermões. Nossos sermões tinham que estar na Escritura, tinham que sair de lá, tinham que brotar de lá, não de nossa cabeça, não de nosso coração. Quando nós estudamos um pouco mais a prática evangelista dos puritanos, a partir do seu púlpito, nós percebemos que é de humilhar a familiaridade que eles tinham com a Bíblia. Eram homens que conheciam a sua Bíblia. Disse que John Bunyan era tão biblino que você ferisse onde ferisse, sairia a Bíblia. Eram homens que conheciam a palavra de Deus profundamente. Às vezes fico imaginando como há pastores que nunca leram a Bíblia. Estava em casa de minha mãe há algum tempo e ouvia um rádio e um pastor estava pregando e exortando no rádio que os irmãos tivessem paciência nas tribulações, não se apressem, ele dizia.
Aguardem, esperem, porque como diz a Bíblia, o apressado come cru. Parece, eu digo, eu não vou nem reproduzir isso, porque pode ser que eu tenha ouvido mal e vou quebrar o 9º mandamento. É melhor nem repetir. Ele disse, vocês ouviram? Então agora eu vou ouvir. Como diz a Escritura, o apressado come cru. Isso nem se parece com Bíblia. Tal é a falta de familiaridade com a linguagem do céu, com a linguagem da Escritura, que nós percebemos a fraqueza de muitos púlpitos. Os puritanos, em sua evangelização, eles eram radicalmente dominados pela Escritura. Eles possuíam uma grande reverência para com a Bíblia. É de humilhar o amor puritano pela Bíblia Sagrada, a fidelidade que cada ministro tinha para com a palavra de Deus. Isso era assim, sabe por quê? Porque os ministros puritanos, eles criam que eles estavam proclamando não qualquer coisa, mas quando eles estavam envolvidos com a obra de evangelização, eles criam firmemente que estavam proclamando uma palavra que era suficiente, perfeita e completa. Como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Eles criam nisso. Essa palavra é perfeita, é suficiente e é completa. E eles estavam com os olhos lá em Deuteronômio. Um dos olhos lá em Deuteronômio, capítulo 12, o verso 32, quando o Senhor diz, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. E então, com outro olho, eles estavam em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Eles criam que essa palavra era completa, não precisava de nenhum acréscimo e não nos era ordenado diminuir nada dela. Eles estavam crendo que esta palavra é pura e santa, como diz o Salmo 12, o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Eles criam que essa palavra que eles estavam pregando era eterna, infalível e inerrante. Não negociavam porque eles lembravam, estavam na sua mente e no seu coração o que Cristo disse em capítulo 5 de Mateus, e o verso número 18. Ele disse que vai passar céu e terra, mas a sua palavra não. Ela permanecerá para sempre. Eles estavam guardando na mente e no coração o que Cristo disse lá em João capítulo 10, e o verso 35. A Escritura não pode falhar. Eles criam na inerrância da palavra de Deus. Criam que ela era infalível e eterna. E tendo essas verdades estabelecidas em sua mente e em seu coração, os puritanos criam que a palavra pregada por eles no trabalho de evangelização era poderosa para penetrar no espírito humano. Enquanto eles estavam pregando, eles criam na promessa, criam na palavra de Hebreus capítulo 12, capítulo 4, o verso 12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Eles tinham um alto conceito da Escritura. Por isso, o autoconceito de sua obra de evangelização. Eles criam que essa Escritura era poderosa para subjugar a consciência humana, para destruir as fortalezas de Satanás que aprisionavam os pecadores, e que era poderosa para salvar os perdidos. E então, eles estavam proclamando essa palavra. Por tudo isso, nós estamos dizendo que o púlpito puritano era praticante de uma evangelização radicalmente centrada na Escritura. Em segundo lugar, por evangelização puritana, nós estamos nos referindo a um púlpito que não se rendia a abordagens eufêmicas sobre a situação do pecador.
Os puritanos, em seu púlpito, eles não brincavam, nem desperdiçavam oportunidades. Eles não faziam de conta que estavam denunciando o pecado. Eles realmente davam nomes aos bois. Isso não quer dizer que eles fossem rudes ou deselegantes em sua obra de evangelização a partir do púlpito. Significa apenas que eles desmascaravam o pecado perante o pecador. Eles sabiam como ser precisos e cirúrgicos aqui. Eram verdadeiros médicos de alma, capazes de cortar e mostrar o câncer até ficar completamente exposto perante o pecador. Eles chamavam o pecado pelo nome. Não havia trevas que pudessem esconder a maldade e a pecaminosidade de seus ouvintes, quando os puritanos traziam a lâmpada da Escritura para iluminar os porões da alma iníqua. Eram governados pela Escritura Sagrada. Eles procuravam desiludir os pecadores de seu amor pelo pecado e desmamá-los de seu apego à iniquidade. Os puritanos, em sua evangelização, eles falavam de forma profunda na Escritura, até expor completamente a miséria do pecado, bem como a horrível e desventurada condenação de seu dono. E assim, eles tinham a palavra de Deus diante deles e sabiam como manuseá-la para expor o pecador e fazê-lo correr para Cristo. Em terceiro lugar, a evangelização puritana. O que é que nós queremos dizer com isso, com a evangelização puritana? Nós estamos, quando falamos de evangelização puritana, estamos pensando em um púlpito que exortava os pecadores a receberem um Cristo completo, em sua plenitude. A evangelização praticada pelo púlpito puritano buscava alcançar o pecador por inteiro, de modo que se mostrassem dispostos a receber um Cristo completo e sem limitações. Nada de recebê-lo como Salvador sem desejá-lo como Senhor. Eles criam que os pecadores biblicamente alcançados desejariam não apenas o alívio que Cristo oferece, mas também o seu jugo bendito. Sim, desejariam o seu livramento, tanto quanto o seu domínio, e tanto a sua coroa, como igualmente, de igual modo, a sua rude cruz. Portanto, de acordo com a evangelização puritana, é impossível para uma alma realmente convertida desejar a salvação de Cristo sem amar e anelar por seu senhorio. Cristo deve ser recebido pelo pecador completamente como profeta, sacerdote e rei. Deve ser recebido como profeta que revela a verdade acerca do estado desse pecador. Deve ser recebido como o sacerdote que não somente realizou o sacrifício perfeito, mas intercede constantemente e providencia a reconciliação que nós carecemos. Deve ser recebido como o rei que tem direito de governar a nossa vida segundo a sua palavra. Tem todo o governo e todo o direito e são intransferíveis, pertencem a ele somente. Essa pregação evangelística, essa pregação altamente cristocêntrica, é uma pregação discriminatória para nos ajudar a discernir quem está em Cristo e quem não está. A evangelização puritana, ela derruba os pecadores de cima do muro. Torna o muro muito escorregadio para o pecador. E o pecador não consegue ficar lá. Ou ele está de um lado ou de outro. Ele não fica em cima. Pecador está ou de um lado do muro ou de outro. Ou está dentro do reino ou fora dele. Pecador ou entra pela porta estreita ou está na porta larga. Ou está no caminho apertado ou no caminho espaçoso. Esse lance de chamar o pecador de amigo do evangelho, não. O pecador está em estado de rebeldia, em contenda com Deus, e está fora dos muros do reino. Ele precisa ser exortado a arrepender-se de sua maldade e correr para os pés do rei. Não havia possibilidade de manter pecador em cima do muro. Ou ele estava em Cristo, ou estava fora de Cristo. Bem, é isso que nós queremos dizer com a evangelização puritana. Agora passemos ao segundo aspecto da nossa abordagem, a saber que o púlpito puritano era praticante de uma evangelização
profundamente experimental e não meramente teórica. Isso deve ser dito para nós. Particularmente, eu acredito que esse é um aspecto fundamental no púlpito puritano. E boa parte de sua vitória na obra da evangelização explica-se aqui também. Eu penso que todos nós temos muito que aprender com esses antigos mestres da evangelização bíblica. Eu digo isso porque, geralmente, pessoas que estão dando os seus primeiros passos na teologia reformada e puritana, e até mesmo, estranhamente, alguns que já estão há mais tempo nesse bem-aventurado caminho, pensam que a espiritualidade reformada e puritana é uma realidade da mente apenas, nada tendo a ver com o coração e com as emoções. Nesse caso, o ardor do coração que é produzido pela exposição das Escrituras só ocorreu com os discípulos no caminho de Emaús. E, portanto, nós não devemos nutrir qualquer esperança de experimentá-lo em nosso ministério hoje. Para muitos que são desconhecedores da teologia reformada e puritana, o medo de serem associados com o erro do movimento carismático é tal que fogem da experiência como o diabo foge da cruz. Mas tudo isso é uma indigna caricatura da teologia reformada e puritana. E tão diferente da verdade como o dia difere da noite. Os puritanos eram profundamente experimentais em sua vida e em seu púlpito. Não apenas eles pregavam as grandes verdades do Evangelho, mas eles as experimentaram em sua própria vida. O Dr. Joel Bick, em seu livro Espiritualidade Puritana, ele nos informa que a pregação puritana nos ensina que se nossa religião não é experimental, então nós perecemos. Não porque a experiência em si salve, mas porque Cristo, que salva pecadores, tem que ser experimentado pessoalmente, como a rocha em quem a nossa eterna esperança está edificada. Para o púlpito puritano, conhecimento intelectual das Escrituras e experiência espiritual profunda não são elementos autoexcludentes. Isso só ocorre no evangelismo raso e antibíblico. Aquilo que John Murray chamou de piedade inteligente era resultado da pregação puritana. John Owen, ministro congregacional, ele costumava dizer o seguinte: um homem só prega um bom sermão a outros quando ele o prega à sua própria alma. Se a palavra de Deus não residir poderosamente em nós, não será poderosamente comunicada por nós. É isso. Preste atenção, a palavra de Deus ela precisa residir poderosamente em nós para que possamos comunicá-la com poder a outros. Isso nos ensina que pregar como verdadeiras pedras de gelo em cima do púlpito ao nosso povo não é e nunca foi expressão da ortopraxia reformada. A pregação puritana era uma pregação poderosa. Eles não tinham medo de ansiar por aquilo que J. Packer chamou de a unção do púlpito. E nós também não deveríamos ter. Esses homens possuíam vida, possuíam luz, possuíam calor. Richard Baxter, ele tinha verdadeiro pavor por pregadores sem o vigor do Espírito. Em sua obra, O Pastor Reformado, traduzido aqui por O Pastor Aprovado, ele fez a seguinte exortação aos ministros. Prestem atenção. Ele diz, um ministro deveria tratar com cuidados especiais o seu próprio coração antes de se dirigir à sua congregação. Por quê? Pois, ele diz, se ele estiver frio, como poderá aquecer o coração de seus ouvintes? Portanto, dirige-te especialmente a Deus, pedindo-lhe vigor, para que possas pregar impulsionado pelo zelo do Senhor, dizia Richard Baxter. Portanto, a evangelização puritana era realizada por intermédio de uma poderosa pregação experimental, que produzia frutos que nós não estamos acostumados a ver no moderno estilo de evangelização que nós temos observado. O modelo de pregação experimental praticado na evangelização puritana produziam frutos que alcançavam tanto o pecador quanto o pregador. Vejam, eles pregavam tão cheios da graça e do Espírito, tão governados pela Escritura,
e a sua pregação produzia convicção de pecado, porque eles estavam cheios do Espírito, e somos informados por Jesus em João capítulo 16, que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles estavam cheios da graça de Deus, e essa presença de Deus produzia esse desespero, esse ai de mim, que vou perecer, esse miserável homem que sou. Esse tipo de pregação sonda corações, rasga consciências, e é, como eles costumavam dizer, a vara que Deus usa para bater nas folhas dos arbustos e expor o Adão que está escondido por detrás de cada uma delas. É um tipo de pregação que é todo o evangelho e toda a lei. Toda a lei para esmagar o pecador, e todo o evangelho para lhe dar a vida que ele precisa. Produzia verdadeiro arrependimento. O propósito dessa pregação, desse trabalho evangelístico aqui, não é produzir frutos para o pecador, para o pregador. Não é para aumentar pedrinhas em sua coroa, coisa dessa natureza. O propósito aqui é alcançar frutos para Deus. Pecadores caírem rendidos, humilhados, arrependidos de seus pecados e correrem para o Deus Todo-Poderoso, o único que pode salvá-los. A evangelização moderna se embaraça muito aqui, não é? Porque como comunicar, como denunciar a depravação total desse ser humano? Como falar de sua total depravação, de sua imersão no pecado, de sua morte real? E então pregar a eles. Faria muito bem, seria muito frutífero se os modernos evangelistas conversassem pelo menos 1 hora com Ezequiel para aprender o que é pregar para ossos mortos. Mas esse tipo de pregação também produzia alguma coisa na vida do próprio pregador. O quê? Paixão pela glória do nome de Cristo. Na verdade, o trabalho de evangelização desses homens não era porque eles estavam muito condoídos com a situação do pecador, era só em segundo lugar. A grande preocupação era Cristo e a sua glória. Não suportavam a ideia de que Cristo não fosse glorificado ali, de que Cristo não fosse exaltado ali. Os pecadores tinham que glorificar o nome do seu Cristo. Então, a primeira coisa que os impulsionava à tarefa da pregação e os mantinham com esse desejo de evangelização é porque eles queriam que o seu rei fosse glorificado e exaltado, a sua majestade fosse proclamada, e isso era o que os impulsionava. Eles não ficavam se condoendo com imagens sobre pecadores que estavam se perdendo. Não, em primeiro lugar, a grande questão é: Cristo tem que ser exaltado aqui, Cristo tem que ser glorificado ali. O que está acontecendo é que o meu rei não está sendo reconhecido ali em seu senhorio. Então eles iam proclamar esse evangelho para que essas línguas confessassem que ele era Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas havia também, evidentemente, uma paixão, um amor pelos pecadores perdidos. Quão miserável, eles pensavam, é o pecador que não enxerga a glória de Cristo. Nós temos semanalmente em nosso auditório pecadores que não enxergam a glória de Cristo. Se nós sabemos algo dessa glória, que desespero toma o nosso coração, queremos que todos vejam essa glória. E amamos os pecadores. Eles então pregavam a palavra, amavam os pecadores, anunciavam a verdade do Evangelho, porque queriam arrancá-los das trevas, sabiam que estavam fazendo isso na eternidade e que esses pecadores poderiam partir sem Cristo e não mediam esforços para desobrigar-se com relação ao sangue deles. Mas, como é que o púlpito puritano oferecia esse tipo de pregação? E essa é a nossa terceira questão. Bom, primeiro, eles ofereciam esse tipo de evangelização através de uma pregação direta, clara e objetiva. Os puritanos, em geral, eles detestavam o obscurantismo na pregação. Eles não eram perfeitos em sua pregação, isso deve ser dito. Havia muitas dificuldades também, alguns eram muito longos e muitas doutrinas em seus sermões, muitos pontos, talvez, e às vezes terminava prejudicando até, mas no geral, eles amavam a clareza, eles detestavam o obscurantismo na pregação, mesmo aquele que era sob pretexto de erudição.
Eles amavam a simplicidade e a clareza da pregação porque queriam que o seu Cristo fosse visto ali, compreendido, exaltado e glorificado. Portanto, na ideia de evangelização que eles tinham, a pregação tinha que ser clara para alcançar a mente. Para os evangelistas puritanos, a mente humana era uma fortaleza que precisava ser conquistada para Cristo. E eles travavam uma grande batalha aqui. Eles tinham que apresentar o evangelho com a maior lógica possível, com a maior clareza possível, porque estavam numa batalha para conquistar uma fortaleza. Era assim que eles enfrentavam a guerra na pregação. A pregação tinha que ser clara, tinha que ser direta, objetiva, para obter êxito em sua tarefa de confrontar a consciência morta do pecador. Eles criam firmemente no que diz a Escritura, lá em Provérbios. Leais são as feridas feitas por aqueles que amam, mas os beijos das falsidades são enganosos. Então, porque amavam esses pecadores, os puritanos abriam feridas neles, feridas profundas, para que o bálsamo de Cristo penetrasse até a alma, curando o pecador do seu estado de morte espiritual. A pregação tinha que ser clara e direta para alcançar com todo fervor o coração de seus ouvintes. Os puritanos, eles se dirigiam não apenas à mente dos seus ouvintes. Sim, eles se dirigiam à mente, mas não apenas à mente. Eles também se dirigiam aos seus corações. Charles Spurgeon, ele alertava os ministros do seu tempo para que eles não se esquecessem de que o pecador, ele tem tanto cabeça quanto coração. E o pregador, ele precisa falar a ambos. O pecador não será convertido até que o seu coração, as suas emoções sejam afetadas, ele dizia. Então, dirija-se à mente e também ao coração. Claro que eles preocupavam-se em alcançar a mente, mas eles entendiam que uma vez que essas verdades fossem compreendidas, não havia como o coração não ser alcançado e ser aquecido e ser transformado, segundo a graça bendita de Deus. É exatamente por essa razão que o Dr. William Ames, ele diz que a pregação, ela não pode ser morta, mas viva e afetiva, de modo que os incrédulos presentes na congregação dos crentes, eles fossem afetados e, por assim dizer, transfixados para cada coisa que ouvirem da palavra, e assim pudessem dar glórias a Deus. Como é que eles ofereciam esse tipo de evangelização? Com pregação clara, direta e objetiva, com pregação realizada na dependência do Espírito Santo. Os puritanos, eles realizaram o seu trabalho de comunicação do Evangelho na mais absoluta dependência do Espírito de Deus. Estavam fazendo o seu trabalho confiando no Espírito. Eles criam firmemente que a palavra que eles proclamavam jamais voltaria vazia. Ela faria o que Deus desejava que ela fizesse, quer fosse para salvar pecadores, quer fosse para condenar pecadores, essa palavra cumpriria o seu propósito. E eles realmente acreditavam nessa verdade e pregavam isso. E muitos deles selaram o seu testemunho, a sua pregação com o seu próprio sangue. Eles criam no que pregavam. Não falavam como quem não acreditava no que estava sendo dito. Portanto, eles criam, eles sabiam que um pregador que duvida não vai poder levar os seus ouvintes à fé. Eles criam, acima de tudo, na obra do Espírito. Thomas Watson, ele dizia, os ministros, eles batem na porta do coração dos homens e é o Espírito Santo quem chega com a chave para abri-la. Então, eles estavam crendo enquanto pregavam, estavam orando para que o Espírito Santo abrisse aquela porta tão dura, para que transformasse aquele coração de pedra em coração de carne e aplicasse a sua lei e o seu evangelho ali. Não há na evangelização puritana qualquer confiança na capacidade do pecador desassistido da graça de se voltar por ele mesmo para Cristo. Isso é impossível. Antes, a soberania de Deus na arte de salvar pecadores era o tempo todo proclamada por eles na obra da evangelização. Jonathan Edwards, outro pregador puritano, congregacional, ele enfatizava o tempo todo isso.
mostrando a soberania de Deus na obra de salvação dos pecadores. E dentro dessa perspectiva, nós percebemos que os puritanos jamais se envolveriam com as chamadas pressões psicológicas por decisão, tão comuns em nosso tempo. A aplicação dos princípios puritanos da evangelização nos ensina que o trabalho do pregador termina quando ele, do púlpito, conclui suas aplicações. O resto é com o Espírito Santo. É o Espírito quem vai produzir vida, não sou eu. Não são as minhas convocações. A ansiedade por decisões não é competência do ofício da pregação. Isso porque na teologia puritana é sempre Deus quem determina tanto o tempo como a forma como esses pecadores serão alcançados para a conversão. E foi Thomas Goodwin, outro congregacional, que bom. Foi Thomas Goodwin quem disse: o grande Deus com santos e gloriosos propósitos, ele determinou que muitos de seu povo eleito deveria permanecer por algum tempo em uma condição de pecado e de ira, e somente então renová-lo para si. É Deus quem determina tanto o tempo como a forma que esse pecador receberá conversão em seu coração. O nosso papel não é produzir essa conversão. Nosso papel é proclamar a palavra que salva, com fidelidade. Foi exatamente por compreender isso, e por crer nessas verdades, que Spurgeon estava desesperado quando viu o tipo de pregação de sua época. E ele desabafou, ele disse: eu estou farto dessa ostentação pública, dessa maneira de contar os pintinhos que não saíram do ovo ainda, dessa exibição de troféus duvidosos. Ponham de lado, disse Spurgeon, essa contagem de cabeças, essa inútil pretensão de atestar em meio minuto aquilo que requer a prova de uma vida inteira. Notem o pavor da tradição puritana por essa ideia de ter que apresentar resultados a todo custo. Eles esperavam pelo Espírito Santo sem que isso desembocasse em negligência para com a obra da evangelização. Como é que eles ofereciam esse tipo de evangelização? Eles ofereciam esse tipo de evangelização como aquilo que costumava se chamar de pregação suplicante. E esse é um aspecto fundamental da evangelização puritana. E aqui nós devemos abrir os nossos olhos. Pois o fato de nós discordarmos do moderno sistema de apelo popularizado por Finney, como nós vimos muito bem ontem, não significa que não devemos dirigir fortes apelos aos pecadores para que se arrependam, para que se humilhem perante Cristo. O púlpito puritano era recheado de apelos. Segundo o Dr. Bick, os puritanos usavam cada arma que podiam: pregação arrebatadora, apelo pessoal, oração ardente, raciocínio bíblico, para converter os pecadores da estrada da destruição para Deus. Nós somos informados que John Bunyan não apenas informava ao seu povo sobre a graça maravilhosa que eles tinham em Cristo, não apenas anunciavam a vida e a morte, mas ele implorava aos pecadores para que abandonassem os seus pecados e corressem para Cristo. Os sermões puritanos foram sobrecarregados de rogos, de clamores, de súplicas, para que os homens curvassem os seus orgulhosos corações maculados pelo pecado diante do senhorio do grande rei, Cristo. Eles faziam isso porque eles sentiam todo o peso da eternidade sobre si e sobre seus ouvintes quando estavam pregando o Evangelho. Quando nós estamos comunicando o Evangelho, a eternidade está ali. Muitos daqueles ouvintes terão vidas ceifadas. Muitas vezes em minha congregação, eu ouço o testemunho de irmãos que se aproximam e dizem: pastor, fulano esteve aqui, ouviu você tantas vezes pregar, e agora ele partiu sem reconhecer o senhorio de Cristo. Eu fico, às vezes, pensando: Senhor, será que eu falei com todo o vigor que deveria ter falado? Senhor, será que quando de minha pregação ficou claro para os pecadores
o risco de condenação que eles corriam, a miséria em que eles estavam? Será que eu exaltei a tua glória da maneira devida? Será que os pecadores compreenderam a grandeza do teu senhorio? E a miséria e a desgraça de seus próprios pecados? Ou eu falei de maneira tão fria, tão negligente, que é como se fosse uma mentira e não uma verdade? Então, todas as vezes que nós subimos ao púlpito, pecadores serão entregues à morte. E muitos deles nos ouvirão pregar a última vez. Se o Senhor nos desse essa visão, talvez nós pulássemos o pescoço de alguns e sacudíssemos: pecador, arrepende-te, humilha-te, a eternidade está diante de você, você vai perecer, só existe um caminho para que você tenha vida, é Cristo. Às vezes nós somos tão gélidos que pecador não crê no que nós estamos dizendo, não crê que possa ser verdade, se ela é comunicada de uma maneira tão mórbida. Esse tipo de pregação, esse tipo de evangelização, só pode ser oferecido com pregação saturada de oração. Esses servos, eles eram grandes na pregação, porque eles eram grandes na oração. Eles conheciam o Senhor. Eles acreditavam que muitos bons sermões, eles poderiam ser completamente estragados por causa da falta de oração. Assim, o púlpito puritano, ele era cuidadosamente regado por oração para que o alimento eficaz fosse entregue. A essa altura, nós poderíamos ouvir o que diz Richard Baxter. Exortando os ministros, ele diz: a oração precisa sustentar o nosso trabalho, bem como a nossa pregação. Não prega de coração ao seu povo aquele que não ora fervorosamente por eles. Se não persuadimos a Deus para lhes dar fé e arrependimento, jamais persuadiremos os homens a crer e a se arrepender. Não basta nós realizarmos o nosso trabalho de exegese, não basta nós organizarmos bem os nossos sermões, se não os regarmos com oração, que expressa a nossa mais absoluta dependência de Deus. Nós não estamos confiando na boa exegese que nós fizemos. Nós estamos confiando que o Espírito Santo pode arrancar corações de pedras e dar coração de carne. Coração que se prostrem perante o senhorio de Cristo. Por isso, essa obra de evangelização não pode ser dissociada da oração. Não pode ser separada da vida de oração. Mesmo o Senhor que ordenou a Ezequiel a pregar a ossos mortos, lhe deu instrução para que ele orasse e clamasse para que o Espírito viesse. Por acaso nós vamos por um caminho diferente? Devemos não somente pregar aos homens mortos, e sabemos que estamos pregando a uma geração que não quer nos ouvir e é incapaz de fazê-lo. Então nós devemos fazer isso na mais absoluta dependência do Deus que ressuscita os mortos. E a evangelização puritana estava focada nisso, compreendendo nisso. E por isso eles eram tão firmes em sua pregação, não tinham nenhuma confiança na obra humana. Por isso não gastavam tempo bajulando pecadores ou tentando dizer que eles são amiguinhos do Evangelho para que eles pudessem se sentir bem e voltar outro dia. Não, eles estavam crendo que nada disso era suficiente, nada disso tinha poder. Se o Espírito Santo não produzisse vida, mortos eles continuariam. Esse é o trabalho. O nosso trabalho de evangelização, ele requer muita oração e muito cuidado, meus irmãos. Não podemos confiar em nós e na nossa capacidade persuasiva. Não se pode persuadir mortos. Mortos só precisam não ser persuadidos, mas ressuscitados, para que possam abraçar o Evangelho. Agora, para não cansar tanto vocês, o que é que nós podemos aprender com tudo isso? Como a ação de Deus na vida desses nossos irmãos evangelistas podem contribuir para o nosso ministério e para o nosso trabalho de evangelização. Nós vamos ouvir muitas coisas aqui sobre a evangelização. E como disse, essas coisas vão se completando
como eu fui precedido por boa palestra que instrui a nossa mente sobre a ideia da evangelização, aqui eu estou trabalhando num aspecto que tem a ver com você e comigo em nosso trabalho de púlpito. Pregamos o evangelho em nosso púlpito, ou pelo menos devemos pregá-lo. E o que é que nós aprendemos então? Primeiro, nós devemos verificar que tipo de tratamento nós estamos dando à Escritura Sagrada no nosso trabalho de evangelização. Tenho a impressão que nós não cremos que a Bíblia é suficiente. E por isso vamos atrás de tantos outros subterfúgios, e métodos e coisas dessa natureza. Mas veja, a nossa autoridade está aqui, em proclamar a Bíblia fielmente. A minha autoridade não vem do meu ofício, porque eu sou pastor. Não vem de títulos que eu possa ter. Não vem do tamanho da minha igreja. Eu mesmo não tenho autoridade nenhuma. A autoridade do ministro está em ele ser fiel à palavra de Deus. Um proclamador fiel das verdades do Evangelho. Daqui salta a autoridade, que não é dele, mas que está sobre ele na proporção em que ele proclama com fidelidade a palavra de Deus. Portanto, a nossa autoridade é testada aqui. Não somente a nossa autoridade, mas a nossa fidelidade também será testada aqui. O Senhor vai medir, vai testar, vai proclamar o grau de nossa fidelidade, como nós já vimos. Não é por causa do tamanho de nossa congregação, isso não é desculpa para que ela seja grande ou pequena, não importa. Mas o que vai medir, o que vai atestar a fidelidade do ministro, não são essas coisas. É a sua postura para com a palavra sagrada que lhe foi entregue. É a maneira como ele manuseia essa palavra que lhe foi dada. A forma como ele proclama. Recentemente eu ouvi um pregador de tradição reformada. Ele assumiu o auditório e começou assim: meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Então eu quero dizer aos irmãos que eu não vou pregar a palavra de Deus. Eu não vou pregar a palavra. Eu vou fazer algumas observações, e muito subjetivas, e que Deus livre vocês de mim. Mas a palavra de Deus é uma coisa. É o que está ali na Bíblia e tal. Mas eu vou dar algumas impressões do que eu estou vendo aqui. Os irmãos podem completar, os irmãos vão aí discordando e coisas dessa natureza. Lá para as tantas ele diz: eu dirijo uma ONG, e a ONG está dando mais certo do que a igreja. O que é isso? A fiel pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Se nós estamos proclamando a palavra de Deus como ela é, nós estamos expondo. É a boca de Cristo falando, é Cristo falando com a sua igreja, é a própria voz de Deus no meio do seu povo, é a administração do pacto da graça. Veja que a confissão de Westminster, e a confissão da aliança, a confissão congregacional também, ela falando sobre a administração do pacto, ela mostra como o pacto foi administrado na antiga aliança através de alguns mecanismos, os ritos, os sacrifícios, cordeiro pascal, circuncisão, tantas coisas, mas na nova aliança, o pacto da graça é administrado pela pregação da palavra e pela administração dos sacramentos. Observe como Deus decidiu administrar o pacto da graça pela pregação. E observe o que você, pecador indigno, está fazendo no meio desse negócio. A pregação da Escritura é a forma como Deus está administrando esse pacto da graça. Uma igreja onde não tem pregação da Escritura não tem administração do pacto da graça. Quão sério isso é? Não tem proclamação do Evangelho. Que coisa terrível. Nós precisamos, então, verificar que tipo de tratamento nós estamos dando às Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, fiel, infalível, inerrante e bendita em nosso ministério. Em segundo lugar, nós precisamos aprender com os puritanos a amar aqueles para quem nós ministramos. Isso nem sempre é fácil, porque a mesma criança que mama é a mesma que morde e às vezes dói. Nós não podemos ministrar ao nosso povo se nós não amá-lo verdadeiramente. Precisamos amá-los e nutri-los com a boa palavra de Deus. Precisamos amar os pecadores e proclamar o evangelho da graça a eles. Nós
Jamais devemos partir do pressuposto de que todo o nosso auditório é regenerado. Às vezes eu tenho a impressão que a gente prega como se todo mundo fosse crente. Está cheio de membros em nossas igrejas que não nasceram de novo. O evangelho tem que ser anunciado a eles. Temos que orar para que haja conversão no meio da igreja, dentro do hall de membros da igreja. Muitos que não são convertidos, como Nicodemos, que era mestre, e não entendia nada dessas coisas espirituais, como Jesus havia dito. Nós aprendemos também com os nossos irmãos do passado, esses antigos ganhadores de alma, que a pregação precisa ter luz, fogo e calor. Calor, paixão. O ministro fiel do seu púlpito derrama a sua alma para a sua congregação. Fala com vida ao seu povo. Lembremos que nós não temos que realizar o nosso trabalho com a força do nosso braço de carne, mas no poder do Espírito Santo. E como isso é consolador, meus irmãos. Quantas vezes eu estou desanimado, e às vezes eu estou lendo a história da igreja e digo, mas Senhor, o que está acontecendo, Senhor, Tu levantaste homens como Calvino, como Lutero, Spurgeon, John Owen, tantos outros, e agora eu tenho base. Senhor, eu não tenho capacidade. Aí vem aquele senso de esmagamento, de humilhação absurda. Eu não sou capaz de dar nem mais um passo. E às vezes eu tenho uma sensação, eu não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas pelo menos eu já experimentei muitas vezes. Eu tenho a sensação de que bate uma angústia no meu coração, daqui a pouco eu não vou ter mais nada do que dizer à minha igreja. Senhor, eu estou seco, não tenho você, vou pregar mais o quê? A Bíblia é uma fonte de riqueza, mas eu sou um deserto árido muitas vezes. E então o desânimo vem, não temos condição de cumprir o nosso papel. Mas o seu trabalho é realizado não confiando em nosso braço de carne, mas no poder do Espírito Santo. O Espírito cuida da sua igreja e cuida dos seus ministros. Ele nos fortalece. Ele faz o deserto virar fontes das águas mais puras e mais gloriosas. Por fim, como ocorria com os puritanos, o nosso trabalho ele precisa ser governado pelo senso de urgência e de encurtamento do tempo. Precisamos pregar o Evangelho com esse senso de urgência. Não sabemos quanto tempo nos resta e nem quanto tempo resta aos nossos ouvintes. Com esse senso de encurtamento do tempo, nós estamos quase concluindo o nosso trabalho. Logo, logo a gente vai ter terminado, a gente vai pregar o nosso último sermão, como alguém já disse. Faremos a nossa última oração ou oficiaremos o último culto. Logo, logo tudo estará terminado, realizaremos a nossa última atividade no ministério e coisa dessa natureza. Logo, logo nós estaremos contemplando a face de nosso Mestre. Em breve nós estaremos desfrutando de tudo aquilo que tem sido objeto de nossas meditações e da nossa pregação. Quando estivermos enfraquecidos, quando estivermos desanimados, quando estivermos sem forças, quando imaginarmos que não estamos sendo valorizados devidamente, porque às vezes somos até tomados por esse tipo de sentimento e coisa dessa natureza, nós devemos nos fortalecer com a ideia de que, irmãos, tenhamos calma e força. Já já o nosso Cristo nos conduzirá para a sua presença. Já já o nosso Pai nos levará para casa. Temos que concluir o nosso trabalho ainda enquanto estamos aqui. E esse trabalho deve ser realizado com fidelidade. Paulo disse, cada um veja como edifica. E esse é o conselho que nós temos que trazer em nossa mente e coração. Observemos como nós temos edificado. Se o Evangelho tem sido pregado fielmente por nós. E se nós temos andado segundo as exigências de Cristo para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.